Observe o que a palavra do Senhor afirma. E eu intitulei um título, eu sei que os pastores e muitos, às vezes, vão entender que nós estamos diminuindo Jesus quando eu coloco dois pastores. Parece que eu estou pegando eu, como homem imperfeito, e me igualando a Jesus, o pastor supremo. Então, eu quero que você entenda que quando nós falamos que somos pastores, nós estamos fazendo respaldado naquilo que Jesus nos convida a fazer. Nesta manhã, gostaria muito de compartilhar com você por que Deus levantou pastores. Por que tem pastores? Muitos viram isso como uma maneira de ficar rico. Infelizmente, aqui no Brasil você conhece alguns casos. Você não conhece os casos dos duros de maré descer, mas tem os casos daqueles que ficaram ricos, você conhece. Você não conhece o caso daqueles que gastam a sua vida andando de um lado para outro. Como eu vi ali na África, como na Baixada Fluminense e até aqui no nosso município do Rio de Janeiro, homens íntegros, mulheres íntegras, que fazem um trabalho mesmo porque sabem do seu chamado. O Senhor me chamou e eu cresci, sempre eu gosto de lembrar os irmãos essa história, cresci ouvindo a história que eu seria pastor. E às vezes isso fica no automático. Mas, assim como o apóstolo Paulo, que depois de ter tido aquele encontro, talvez achou que era a última cocada do pote e precisou ir para a Arábia e precisou ficar lá nos pés de Gamaliel, precisou aprender bastante, sofrer bastante. E você lembra da história quando ele é chamado para Antioquias através do Barnabé. Então, ele estava esquecido lá, porque a pior coisa, eu gosto muito do pastor Hernani Dias Lopes pregando essa mensagem, dizendo que acho que a pior coisa para o pastor aconteceu com o apóstolo Paulo, que diz assim, depois que ele saiu, tiraram ele, que ele teve que sair fugido, a igreja crescia e tinha paz. Depois que ele saiu, diz assim, o pastor Hernani diz, que coisa frustrante para um pastor, né? Que depois que ele sai, a igreja cresce e tem paz. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam que o Senhor chama pastores. E quando eu falo pastores, tanto a pastora como o pastor, o Senhor chama. E chama sabendo dos carrapichos, sabendo dos traumas, sabendo da dificuldade, mas o Senhor chama. O Senhor aposta, assim como o Senhor aposta na igreja. O Senhor chama, porque assim como Ele chama servos, o que o pastor é? Um servo. E a Bíblia diz assim, e quando você se achar, você seja servo, e depois ainda diz assim, eu sou um servo inútil. Então, ou seja, não permita que a vaidade atrapalhe. Não adianta. O Jonatas, eu já compartilhei isso aqui, sabe de um pastor que veio pregar, ele veio com uma equipe, e lá em casa, Jonatas, Cristina e Tiago, tem uma bronca quando eu faço isso, porque o pastor, quando veio aqui, a bolsa do pastor caiu, ele veio com uns 4, uma comitiva, ele andava com uma comitiva, e a bolsa dele caiu, ele não abaixou para pegar, não. Ele fez assim, ó. Ah, eu gostei, eu não posso te fazer na igreja, mas lá em casa eu... Ali, não! A Cristina está ali. Olha, que coisa boa. Cara, e o camarada veio correndo e pegou a bolsa. E lá em casa eu faço isso... O dedo fica dormente e não acontece nada. Mas o Senhor não chamou para te estalar dedo e alguém nos servir. O Senhor nos chamou para nós servirmos. Nós servirmos. Ah, pastor, mas eu não posso? Sim, a igreja é convidada a honrar. Honrar.
não ser subjugada a um homem, a uma mulher. E eu quero falar sobre esses dois pastores. Primeiro, Jesus como supremo, o bom pastor. As Escrituras detalham os deveres e o cuidado e as qualificações a respeito desse pastor. O primeiro exemplo é esse exemplo maravilhoso, Jesus, o bom pastor. E quais são as características de Jesus? Olha, o texto diz, bom pastor. Um pastor bom. Um pastor bom por quê? Ele é engraçado, ele conta piada no púlpito. Bom por quê? Porque ele prega bem. Bom por quê? Porque ele tem muitos títulos nas suas universidades. Não. Bom porque ele dá a vida pelas ovelhas. Então, primeiro, ele coloca as ovelhas. Então, Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. Outra característica, e nessa característica minha nota é 0, Jesus conhece as ovelhas pelo nome. Eu troco, né? Eu troco filho, eu sou Tiago de Jonatas, Davi de Jonatas, Jonatas de Davi, mas Jesus não. A Bíblia diz que ele conhece pelo nome. Gosto muito dessa expressão de João, capítulo 10, de 11 a 16, diz que ele conhece pelo nome e as protege. Diga assim, eu sou protegido por Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, você é protegida, você é protegido, eu sou o bom pastor, não tenha medo, você quando aceitou, quando você entregou a sua vida a mim, eu vou botar você no meu ombro, eu vou levar, ninguém vai arrancar você da minha mão, eu sou o bom pastor. Às vezes nós temos tantas dificuldades disso, porque nós comparamos aqueles que falharam conosco, que teria que nos guardar, nos proteger, nós comparamos a Deus como Pai, nós comparamos a nossa mãe, nós comparamos. Não faça isso. Ele diz, eu sou o bom pastor. O Salmo 23, Davi e a Alice cantou, Davi compôs e Alice cantou aqui. Ou seja, o Senhor é o meu pastor. Repita. Mas eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, mas o Senhor é meu pastor. Antes de botar a máscara no meu filho de oxigênio, lá do avião, eu tenho que primeiro colocar em mim, eu tenho que entender quem é Jesus para mim. Ele é o meu pastor. Ele deu a vida por mim. E essa passagem de Salmo 23 mostra esse Deus como um pastor que provê. Deus provê. A Bíblia diz nesse Salmo que Deus restaura. A Bíblia diz nesse Salmo que Deus guia por caminho seguro. Então você tem um pastor que provê, um pastor que restaura, um pastor que guia por caminho seguro, e eu posso colocar que bota no ombro em certos momentos. Eu não sei se é o relacionamento com Deus, mas falar em dia de pastor é você olhar para Jesus. Porque o pastor que tem o título aqui na terra, ele precisa entender que Jesus é pastor. Senão ele não vai conseguir reproduzir isso. Pedi ao Jonatas para compartilhar Isaías 40, verso 11, que texto maravilhoso, que mostra a segurança e descreve a ternura, descreve o cuidado de Deus com o rebanho, com os cordeirinhos, colocando no colo. Vamos lá, Isaías 40, verso 11, toda a igreja. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Ou seja, Iás amamentam e guiará suavemente. Esse é o pastor. Como o pastor faz isso, o Senhor pegou essa figura e trouxe para nós. Então você tem esse modelo. O primeiro modelo de pastor, Jesus. Tenha isso em mente. Jesus é o pastor que dá a vida, não tira a vida.
Você tem agora o segundo exemplo. O segundo exemplo é o papel do pastor terreno, do líder. 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 7, olha que o apóstolo Paulo nos traz. Diz assim a palavra: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra. Vamos lá. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e ato do diabo. Ou seja, aqui está o perfil, o que o Senhor espera do pastor. Quando a gente ouve isso, a vontade que tem é pedir para sair. Eu tenho que pedir para sair, porque depois de 40 anos, estou longe ainda de entrar nisso que o Senhor quer. Mas ele está chamando, seja irrepreensível, seja hospitaleiro, seja prudente, governe bem a sua casa. Ele está dizendo que o pastor, ele tem que ser, ele tem que mostrar que as funções dele aqui na terra, as primárias, as funções normais, estão sendo bem resolvidas. Então não pode ser alguém que não tenha isso na sua mente. Prudente, principalmente. Qual é a nossa função aqui na terra? O pastor aqui na terra é descrito pelo apóstolo Paulo, na epístola de Efésios, capítulo 4. Ele diz que o papel do pastor é preparar os santos para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, o pastor é aquele que não só bota no ombro, mas também que prepara a igreja para a edificação do corpo de Cristo. A Igreja Batista teve uma dificuldade muito grande com os pequenos grupos, dizendo que era igrejas dentro da igreja. Mas não é. São pessoas sendo preparadas. É lógico que virou uma febre, viu que o mecanismo para crescer é grande, então a produção, isso causou muita dificuldade, que tem que produzir, tem que dobrar, tem que crescer, tem que a qualquer preço, então isso já complicou um pouquinho. Mas esse incentivo para que a pessoa possa trabalhar, possa produzir, possa fazer o pastoreio. Não adianta você sentar aqui e consumir. Quem você está pastoreando, quem você está visitando, quem está na sua preocupação? Às vezes a gente passa a semana toda preocupado com o nosso umbigo. E o Senhor está dizendo, quem está tirando o seu sono? Você lembra de alguém que está ausente, que não está podendo vir? Você sabe o nome de alguém que você ora? A gente faz aqui na igreja e brinca, vamos orar agora em dupla, todo mundo corre para os amigos, né? Quem você não conhece vai continuar sem conhecer. O Senhor está dizendo, se envolva, procure saber. Já o apóstolo Pedro orienta em 1 Pedro capítulo 5, de 2 a 4, que os pastores apacentem o rebanho com boa vontade
e não com ganância, com boa vontade e não com ganância. Eu trabalhei no Dr. Eiras e fazia de coração. Eu era enfermeiro, trabalhava à noite e saía de manhã, ia para o seminário. Então, era um enfermeiro para 96 pacientes à noite. Ali você tinha que dar remédio, e naquela época ainda, pastor Alzira está aí? Naquela época se usava ainda, não sei como é que é o nome técnico, mas amarrar no leito. Contenção. E naquela época tinha contenção, você tinha que passar o plantão com os 30 amarrados no leito para que depois passasse e fazer outra coisa que acabou também, os eletrochoques. Então, ou seja, mas eu tinha muitos amigos que, porque já não tinha mais paciência com eles, e não tinha, não podia, não queria perder tempo. Então, fazia tanta maldade, fazia tanta barbaridade. E eu via aquilo e eu ficava indignado com aquilo. Mas eram pessoas que já se acostumou, pessoas que já não tinham mais amor, já não tinha mais isso. E minha oração sempre foi: Senhor, eu não quero ficar assim. E com 4 anos eu vi que eu estava me tornando igual aqueles homens. Por conta do dia a dia, do estresse, 96 homens para um enfermeiro só. Eu falei, não, para ser assim eu prefiro sair. O Senhor está dizendo aqui que o pastor, ele precisa apacentar o rebanho com boa vontade. Eu fui procurar em outras versões, com alegria no coração. Eu não gosto de quando se junta um pastor, como é difícil, como é difícil. Não, tudo é difícil na vida, me diz uma coisa fácil. Não existe nada fácil na vida, não somos vítimas, não. Então tem que fazer com amor. É difícil? Mas tudo é difícil. Se a pessoa quiser estudar, se a pessoa quiser, tem que acordar cedo, tem que, ou se for fazer à noite, então tudo é difícil. Então nada justifica não fazer com amor. E o pastor, ele precisa fazer com amor. Se não é para fazer com amor, Tropa de Elite, capítulo 1, verso 2. Pede para sair. Está lá. Terceiro, o pastor aqui na terra, desde o Antigo Testamento, Deus avisa: cuidado com os falsos pastores. Quem é que tem que ter cuidado com os falsos pastores? Ele não falou para as ovelhas, ele falou para os pastores. Vocês conhecem bem. E eu não vou saber identificar um falso médico. Osíris, a Dalva, a Hernani, Daniele, que são médicos, vão saber identificar, qualquer médico vai identificar um falso médico. A ovelha não vai saber identificar um falso pastor. Então o Senhor está dizendo assim: cuidado com os falsos pastores, porque tem muitos falsos pastores. Ezequiel, capítulo 34, verso 2 a 10, é uma forte repreensão aos líderes do Antigo Testamento que cuidava apenas de si mesmo. Se você ler Ezequiel, capítulo 34, você vai ver que o Senhor está descendo o sarrafo naqueles que eram para cuidar do rebanho e estava primeiro cuidando de si. Aí vem o profeta Jeremias e alerta em Jeremias 23, de 1 a 4, dizendo que contra os falsos pastores que dispersam as ovelhas, o Senhor vai levantar pastores de verdade que apacentam o rebanho. Então o Senhor está à busca ainda de pastores de verdade que resolvem pagar o preço. Pastores que confiam em Deus, que o Senhor há de suprir todas as necessidades. E eu termino agora com o exemplo de Jesus. Olha só como é do céu essa orientação. Jesus estava na cruz, agonizando em dor, já
perto de morrer. Eu creio que logo em seguida, um pouco mais, ele veio a falecer. Então, com muita dor, ele vê a sua mãe, a mãe que o trouxe ao mundo, a mãe que o cuidou. Ele olha para João, ele diz para João: João, eis aí a tua mãe. Então, ele está dizendo assim: João, cuida dessa mulher, eu estou partindo, cuida dela. Mas era Jesus, estava indo para o céu. Um estalar de dedo de Jesus, tudo aconteceria. Mas ele estava delegando a quem? João, para cuidar da mãe dele. Então, ou seja, o Senhor ainda chama os Joões. É isso o plural? Joões. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que ser pastor é trabalhar como cooperadores de Deus. Ser pastor é ser cooperadores de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: por que Jesus pediu avisou João? Eis aí a tua mãe. Aí, na minha Bíblia diz assim, na sua também diz isso. A partir daquele momento, João a acolheu em sua casa. A partir daquele momento, João falou: soldado se apresentando para a nova tarefa. Missão dada, missão cumprida. João levou Maria para sua casa. Se Maria não precisasse, então eu aplico de duas maneiras. Primeiro, cuidado prático. Como filho mais velho, Jesus cuidava lá da Maria, que era viúva a essa altura, e Jesus garantia para que ela tivesse proteção naquela sociedade machista, uma sociedade que não dava amparo. Então, Jesus estava preocupado que ela tivesse proteção física, manutenção básica de alimento e de carinho, de tudo. Jesus estava passando essa tarefa a João. No sentido espiritual, João representava todos os discípulos. Jesus não estava dizendo só a João, porque ele estava ali, e Jesus estava dizendo para todos os discípulos. Jesus, no sentido espiritual, está dizendo à igreja: cuide daqueles que precisam, que estão vulneráveis, aqueles que não conseguem identificar os falsos pastores. Cuide. Honre, igreja, esses homens que exercem o trabalho com dignidade. Cada pastor que está aqui, não é porque eu estou como presidente, sou mais do que nenhum, não. Todo mundo exerce espiritualmente a mesma atividade. Se pastor Heitor cuida de adolescente, o pastor cuida da terceira idade, outro cuida da Armazém da Fé, está cuidando, então, da ação social, outro cuida do batismo, outro cuida. Então, é cuidado. Faça isso com alegria, faça isso porque aquele que nos chamou, ele vai cobrar de nós. Ou então, pede para sair. Mas aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Prossiga, irmão, prossiga. Prossiga, que o nosso é muito valoroso, é muito maravilhoso ser pastor. Se eu tivesse de voltar, voltaria, não praticaria os mesmos erros, mas seria pastor, melhor coisa do mundo. Gosto muito desse cuidado. Digo, não sou bom pregador, não sou bom administrador, mas gosto. Amanhã não, na terça estou indo para... Onde dá? Sete Lagoas visitar a irmã Lucidalva. A filha falou: pastor, não precisa, ela já está muito doentinha. Mas ela vai gostar. Ela vai gostar. São 8 horas, eu vou no bate e volta. Viajo à noite, são 8 horas de viagem à noite, amanhã eu sou lá, passo o dia, visito, e Dalva só me deu 48 horas. Fique de pé em nome de Jesus.
Eu quero repetir aquele hino que nós cantamos no início, olhando para Cristo. Só assim a gente prossegue, olhando para Cristo, autor da nossa fé. E nessa manhã, qual é a palavra para você que está aqui na igreja? Todos nós somos servos, todos nós temos que cuidar, todos nós temos que pegar um adolescente, todos nós temos que pegar uma criança, todos nós temos que pegar um novinho na fé, abençoar. Aqui a gente faz assim, batizou, a gente chama aqui, quem pode cuidar desse? Aí vem, mas será que cuida? Ou esquece? A gente chama, bota aqui na frente, chama, liga para a pessoa, será que a pessoa sabe que está sendo cuidado? Sabe essa história que o Rio de Janeiro tem que ter sentimento de segurança? Então, será que esses que é chamado aqui na frente e a gente abraça e diz, vamos cuidar, será que ele tem esse sentimento que tem alguém orando por ele? Será que acontece? O Jonathan vai estar tocando. Eu tive um diácono, eu tinha já, desde criança, você vai ser pastor, desde criança. Até aqueles 12, 15 anos, tinha os apelos missionários, eu estava muito... E veio um diácono que eu nem sabia eu não sabia que ele sabia que eu existia. Mas aquele diácono me perguntou assim, Eliezer, você tem um chamado. Eu não tenho visto mais você mostrando isso. Que vergonha eu fiquei. Aquilo foi para mim. Primeiro que eu não sabia que aquele homem sabia que eu existia. Era uma igreja grande e eu uma criança. Mas um diácono, já de idade, disse para mim, você tem um chamado. Me senti protegido, me senti amparado. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Às vezes vem gente aqui na frente dizer, como é que é difícil, é gostoso, pastor Sussu. É você botar o joelho em terra e dizer, Senhor, muito obrigado por poder fazer um pouquinho na tua obra. Então vale a pena cuidar de um pequeno grupo, vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus.